Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vou ministrar mais uma aula para vocês de atualidades do mercado financeiro para o concurso do Banco do Brasil 2014-2015, edital publicado, data da prova dia 15 de março, e nós queremos fazer dessa disciplina, não só dessa disciplina, mas de outra disciplina, o seguinte, eficiência máxima, efetividade, seguindo o nosso padrão LAC Concursos, que nos últimos concursos, nessa disciplina, atualidades do mercado financeiro, nós gabaritamos, nós conseguimos antecipar todas as questões. Então, vamos lá seguir o nosso padrão. E nessa aula, nós vamos falar de contas públicas, né? Gente, contas públicas, papo reto com vocês. Antes de a gente começar a aula, eu já vou ter um papo reto contigo. Contas públicas é um assunto super potencial para ser cobrado na prova do Banco do Brasil. Tanto Banco do Brasil que vai ocorrer agora em março, que é esse edital, e quanto o outro Banco do Brasil aí que está previsto para a prova ocorrer agora, o edital ser publicado em junho de 2015, que o Banco do Brasil já anunciou, já confirmou 2 concursos no ano de 2015. Então, assunto potencial, contas públicas, cara. Por quê? Porque contas públicas, o nome já diz, contas públicas é responsabilidade de quem? Do governo. Do governo. O governo tem que ajustar as contas públicas, né? Tem que fazer esse ajuste, né? Quando ocorre um desequilíbrio das contas públicas, o governo tem que fazer o seguinte, ele vai ter que se endividar para fazer o equilíbrio das contas públicas, né? Ele tem que fechar as contas, tem as despesas para pagarem, tem as despesas para serem pagas. E o que acontece com o déficit? Quando dá um desequilíbrio negativo nessas contas públicas, aumento da taxa de juros, aumento dos impostos, aumento da inflação, ou seja, há vários fatores aí que estão vinculados ao desequilíbrio das contas públicas, assunto muito importante, com certeza. Essa aqui é uma aula só, na verdade, é uma aula prévia, uma aula introdutória ao assunto contas públicas. Estou fazendo essa gravação aqui da retrospectiva de 2014, os principais pontos de 2014 aí, as principais notícias de 2014 que vão com certeza refletir para 2015. Eu me comprometo com vocês em fazer uma outra aula aprofundando esse assunto de contas públicas aí, até porque eu quero que termine o ano, dia 31 de dezembro, aí termine esse ano, graças a Deus, e aí nós vamos ter mais um cenário de 2015. Então a gente vai ter mais aulas sobre contas públicas, por quê? Cara, assunto potencial. E assunto potencial tem que ser assunto priorizado. O aluno tem que ter estratégia. O aluno tem que pensar pragmaticamente. Tá? Assunto que pode cair com certeza aí, né? Antes de entrar na aula, quero fazer nosso merchan aqui. Convido vocês a conhecer nosso querido site LAC Concursos, o melhor e maior site de carreiras bancárias do Brasil. O que mais aprova, gente. Pode ter certeza disso. Você pode ir lá no nosso site, lá na página de depoimentos. Nós temos centenas e centenas de depoimentos aí de colegas que já estudaram conosco, que conhecem a credibilidade, a qualidade do LAC Concursos. E claro, todo mundo sabe que nós trabalhamos com preços populares, é a nossa filosofia. Este curso completaço, atualizado, né, com vários diferenciais. Por exemplo, nós iremos fazer um super diferencial, a atualidade do mercado financeiro, para gabaritar. Isso aqui é para gabaritar todas, a atualidade do mercado financeiro, técnicas de vendas, cultura organizacional, atendimento. Vamos regravar e atualizar tudo até o dia 30 de janeiro, para gabaritar, não é para perder ponto. E um super reforço pedagógico de conhecimentos bancários. Essas 5 disciplinas é mais da metade das questões de prova. Então o aluno aí vai ficar hiper competitivo na prova, com certeza. Por apenas R$ 25,00 por mês, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter esse grande curso, e detalhe, com estratégia de ensino, personal coach, personal é pessoal, coach é treinador, que começa no dia 5 de janeiro de 2015. Então venha rapidamente fazer a sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Ok, vamos lá para a aula, que o aluno é bastante exigente, né?
Mas não tem jeito, né? A gente aqui, nós trabalhamos com preços populares, a gente tem que estar fazendo o merchan do nosso trabalho aí, porque senão não tem jeito, né? A conta não fecha também, né? Estou falando uma aula de contas públicas e tem contas aí empresariais, contas pessoais também para serem fechadas. Essa aqui é uma notícia que foi vinculada no dia 31/10 de 2014, ou seja, já estava sinalizando que o Brasil não iria, tá? Que o Brasil não iria fechar as contas públicas. Quando nós estamos falando de contas públicas, nós estamos falando de quais contas, professor? Receita versus despesa. Neste caso aqui, né, nós estamos falando do resultado primário, não é suficiente para atingir a antiga meta fiscal de resultado primário que estava estabelecida na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, olha só, o que acontece aqui? Vou ler a manchete para vocês. Tá? Muita atenção aqui, muita atenção, principalmente aqueles alunos que não têm aí, não têm muito conhecimento aí sobre esse assunto, né? Em ano de eleições, contas do governo têm o pior resultado da história. Em setembro, houve déficit negativo de 20 bilhões de reais, informou o Tesouro Nacional. No ano, déficit soma 15 bilhões, 15,7 bilhões. E o governo admite descumprimento da meta. Então pronto, está aí para vocês aí, né? O que acontece? Essa notícia, gente, foi dia 31, tá? 31 de outubro, já tinha passado o segundo turno das eleições, acho que foi dia 28, né? Isso foi dia 28, foi dia 26 de outubro, alguma coisa assim, já tinha passado as eleições. Isso aqui chama-se contas públicas, né? O que acontece? O governo, todo ano, ele estipula uma meta, tá certo? Ou estipulava, né? Vou usar assim esse termo, uma meta de resultado primário, tá? Uma meta de resultado primário que é a diferença entre as despesas e as receitas. Entre as receitas e as despesas, né? Ou seja, a despesa tem que ser menor do que a receita e tinha uma meta aí estipulada aí, baseada no PIB, que era 1,9, depois baixou para 1,5 do valor do PIB, resultado de meta primária, né? O que acontece, né? Resultado primário. O ano começou muito mal, aliás, 2013 já começou a sinalizar aí que não seria um bom ano 2014. A gente já tinha feito essa previsão, inclusive para quem acompanha o nosso site e sabe disso. 2014 se concretizou tudo aquilo que nós esperávamos. Aumento da inflação, estamos aí já no limite da meta, tá? No limite da meta, falando da inflação, nós vamos fazer uma outra aula, um especial de atualidade do mercado financeiro de inflação. Eu só estou esperando fechar, tá certo, o ano para a gente fazer o especial inflação, vamos fazer o especial taxa Selic, que são assuntos potenciais na prova do Banco do Brasil 2015, tanto para o primeiro quanto para o segundo concurso. Ou seja, inflação alta, crescimento da economia, do PIB bastante baixo, né, do PIB. E o que aconteceu? E, claro, desequilíbrio das contas públicas, já sinalizava que o governo estava gastando demais aí. E o que aconteceu, cara? Chegou no finalzinho do ano aí, lá para o dia 10 de dezembro, o governo mandou lá uma mensagem alterando a meta, tirando esse negócio de meta fiscal. Ou seja, o cenário já estava traçado, o governo não iria cumprir a meta e não cumpriu. Tá? Não cumpriu. Tá certo? Então esse assunto aqui foi um assunto de grande repercussão que teve. Tá? Grande repercussão que teve esse assunto aí da alteração da meta fiscal que estava prevista. Aí a oposição falou, o governo está rasgando a lei de responsabilidade fiscal, não sei o quê, papapá. Ou seja, assunto potencial na questão de prova. Gente, aqui é atualidade do mercado financeiro. Tá? Aqui eu não quero expor nenhuma convicção política. Tá? O que acontece? Eu quero falar para vocês que aqui para vencer suas paixões. Aqui o professor está explicando com um foco na banca e, no caso, na banca Sens Gran Rio. Tá? O professor, antes de começar a gravar essas aulas, a gente analisou diversas questões de atualidades e já deu para identificar o perfil da banca Sens Gran Rio para vocês. E vocês vão gabaritar na prova, é só seguir essa orientação. Então vem cá. Então isso aqui estava aqui sinalizando que o governo não iria, né, cumprir, tá, essa meta fiscal.
obrigação de vocês, cara. Você não tem opção. Já pensou? Você clica nesse link, lê essa matéria inteira com bastante atenção, você ganha 1 ponto na prova. 1 ponto vai te classificar, cara, em dezenas de posições, com certeza. Aqui o link da notícia. E voltando para a notícia, nós temos aqui, olha só, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Aqui é o quê? É o déficit, né? É o déficit, ó. Começou com positivo, 12 bilhões, resultado, passou para 3, 16, menos 10, menos 1, menos 10, agora está em menos 20, tá certo? O déficit, né? O déficit aí, esse aqui. E o que acontece? Cara, essa matéria aqui, essa aula aqui, esse assunto contas públicas, nós vamos ter que ter umas 2 aulas aí, com certeza, para poder explicar isso para vocês. Também, naquela mesma perspectiva, estou aguardando o ano encerrar, passar a régua dia 31 de dezembro. A gente vai fazer uma aula sobre qual que foi o resultado, né? Vamos ver se sai aí nas primeiras semanas aí de janeiro, para a gente preparar uma super aula para a galera. Então aqui a notícia já estava sinalizando isso. O importante é o seguinte, que quando chegou aqui em dezembro, o governo tirou essa tal da meta fiscal aí, através de uma alteração na legislação, que vai ser fruto de uma outra aula, né? Então tá aqui, vamos ler essa notícia para você situar, vocês se situarem aí no que vai acontecer. Em um ano marcado por eleições, o governo acelerou os gastos públicos, mas a arrecadação federal não registrou o mesmo crescimento, ou seja, importante para o concurseiro, para o cara do Banco do Brasil. O que aconteceu em 2014? Os gastos públicos, as despesas governamentais majoraram, aumentaram, né? Claro, isso não tem como negar devido ao fator eleição, sempre é assim, né? Sempre é assim, sempre foi assim. E a receita, né, que é para pagar essas despesas, cresceu, mas não cresceu no mesmo exponencial, na mesma proporção. E, claro, deu aí esse resultado super negativo. Com isso, as contas do governo tiveram forte deterioração, algo sem precedentes na história, segundo números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta sexta-feira, dia 31. O resultado praticamente anula a possibilidade de o governo atingir a meta de superávit primário este ano. Ou seja, olha o cara aqui, meta de superávit primário. Você pode ter certeza que, inclusive, tá, este assunto aqui, meta de superávit primário, pode ser, inclusive, assunto da sua redação. Pode ter certeza disso, né? Em setembro, foi registrado um déficit primário, receitas menos despesas, sem contar os juros da dívida pública, de 20,39 bilhões de reais. O pior resultado não apenas para setembro, mas para todos os meses da série histórica do Tesouro Nacional, que iniciou de 1997. Então, isso aqui em setembro foi o pior resultado das contas públicas desde 97. 97, não 2007, né? Tenho certeza aí que muita gente aí, né? Olha aí, 97, né? Poxa, o déficit de setembro foi quase o dobro registrado em agosto. Era 10, foi para 20. 10,4 foi para 20,3, né? E o sexto resultado negativo este ano. Ó, setembro, agosto, julho, junho e fevereiro. Ok. Momento, pior resultado mensal havia ocorrido em dezembro de 2008 e era 19,9. Então, dezembro de 2008 era o segundo pior. Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional, afirmou que o recuo do superávit neste ano está relacionado com a opção do governo de aumentar os investimentos em infraestrutura e também os gastos em educação. É uma opção nossa trabalhar com a retomada do crescimento de um país que no médio prazo possa ter uma educação melhor e uma infraestrutura melhor, declarou ele. Ou seja, o argumento do governo para ter esse déficit é o seguinte, que ele está investindo em infraestrutura do país e está investindo em educação, né? É claro que o governo tem que rebater. Tá, vamos lá. Parcial de 2014. Tá, parcial 2014, com certeza saindo 2015, outra aula dessa. Presta atenção aqui, vem cá. Segundo números oficiais,
O resultado foi fraco no acumulado deste ano. Na parcial dos 9 primeiros meses de 2014, as contas governamentais registram um déficit primário de 15 bilhões. E foi a primeira vez na história que aconteceu um valor negativo na parcial até setembro. O pior resultado até o momento havia sido registrado em 97, quando houve um superávit primário de 3,89 bilhões. O resultado deste ano teria sido pior ainda se não fosse o ingresso de 8,76 bilhões em recursos de parcelamento em agosto e setembro, algo que não aconteceu em 2013. Sem estes recursos, o déficit primário teria atingido a marca de 24,46 bilhões nos 9 primeiros meses de 2014. Esse parágrafo aqui indica o seguinte: o que é esse parcelamento, né? Isso aqui é trabalho da Receita Federal. Então a Receita Federal está cobrando aí os débitos, né, da dívida ativa. As empresas e as pessoas físicas estão pagando esses déficits, né? E aí, esses débitos da dívida ativa, né? A dívida ativa, esses créditos da dívida ativa, e conseguiu arrecadar 8,76. Se não fosse essa recuperação dos créditos da dívida ativa, o resultado seria muito maior. Bom, professor, qual que é a intenção dessa aula? Primeiro, fazer uma prévia do assunto contas públicas. A gente vai fazer uma aula mais aprofundada das contas públicas, com certeza, quando encerrar o ano. O segundo objetivo nosso dessa aula de contas públicas é o seguinte: falar sobre esse cara aqui, ó, resultado primário. Resultado primário. Por quê? Porque as contas públicas estão baseadas no resultado primário, receita versus despesas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui e dar uma sugestão para vocês fantástica. Terceiro objetivo dessa aula é lançar um desafio. Vou lançar um desafio para vocês aí, tá? Sobre a alteração da meta fiscal. Então, sobre superávit primário, tá? Meta fiscal é o seguinte, né? Resultado primário e meta fiscal. Resultado primário, lá naquele link, tá? Tá aqui, ó, superávit primário, para vocês aqui. Cara, tá esse link aqui. Cara, eu não tenho o que explicar, tá? Não tenho o que explicar. O aluno tem a obrigação de clicar nesse link, tá? Ele vai cair nessa página aqui. Essa página aqui fantástica que nós temos aqui, ó. Entenda, histórico, cronologia, manobras contábeis, comparativo, muito importante, uma linguagem bastante simples, objetiva, na qual o aluno vai ter plenas condições de entender o que vem a ser superávit primário. Então, por favor, o aluno, para ficar competitivo, ele tem que dar aquele seu diferencial. O professor, ele é instrumento. O fator de diferença é você. Então, aí para vocês, ó, o link, né? Agora, vamos outra aqui, quero falar de meta fiscal. Essa aqui é uma notícia que foi no dia 31 de outubro de 2014. Tá? O resultado, meta fiscal. Então, o governo tem uma meta fiscal, tá certo? Meta fiscal. E, claro, dentro do pacote de meta fiscal, tem a meta do governo em realizar superávit primário positivo para o pagamento de juros, tá? E pagamento de juros da dívida. O resultado de setembro e o valor parcial deste ano praticamente encerraram as possibilidades de o governo atinja meta do superávit primário estabelecida para todo este ano, que é de 80,8 bilhões para o governo. Então é o seguinte, vamos lá. Se cair na prova, qual que era a meta de resultado primário das contas públicas governamentais previstas? Opção A, 80,8 bilhões, positivo. Então, essa aqui é a meta, segundo a notícia. Tá? Isso aqui é um valor baseado no PIB. Pelo conceito abaixo da linha, que é utilizado como parâmetro para as metas fiscais, o Tesouro informou que o governo registrou déficit maior ainda, de 18,9 bilhões nos 9 primeiros meses. De modo para que a meta seja atingida, o governo teria que realizar um esforço fiscal de 99,7 bilhões entre outubro e dezembro deste ano, uma média de 33,2 bilhões por mês, algo sem precedentes na história. Ou seja,
para o governo cumprir a meta que foi estabelecida pelo próprio governo, ele teria que economizar 33,2. Nós já sabemos que isso não aconteceu, e depois que eu fazer a leitura desses 2 parágrafos, eu vou passar um desafio para você, tá certo? Vem cá. Arno, do Tesouro Nacional, confirmou que o governo não atingirá a meta de superávit primário de 80,8 bilhões neste ano. Iremos alterar a meta para 2014, porque o resultado de setembro colocou essa necessidade. Podemos também encaminhar um projeto de alteração na LDO deste ano, declarou ele, sem informar qual será a nova meta. Nós já sabemos que o governo encaminhou um projeto de lei alterando a LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece a meta de resultado primário. Questionado por jornalista, ele negou que o governo tenha optado por confirmar o abandono da meta após as eleições presidenciais, que aconteceram no último domingo, dia 26. Não há vinculação com eventos de médio prazo e as eleições. O fato de que o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, cresça, é um objetivo do governo. É um processo que inicia 3 ou 4 anos antes. Então, ok, está aí para vocês aí. Agora, o seguinte, como disse para vocês, essa aula, eu estou fazendo uma retrospectiva, tá certo, de 2014. Lá em outubro, já sinalizou aí o maior déficit da história, o maior déficit do resultado primário na história do Brasil. Isso o aluno tem que saber para a prova do Banco do Brasil. Tá? Nós já sinalizamos aqui, nessa aula, o resultado primário. E estou dando uma dica fantástica para vocês aí estudarem resultado primário. Está lá no G1, só clicar naquele link lá. E agora vem o desafio. O que aconteceu, professor? Início de dezembro, tá? Início de dezembro, tudo isso que estava previsto lá em outubro ocorreu. O que foi? O governo não iria conseguir cumprir a meta fiscal de 2014. Então, o governo elaborou um projeto de lei, tá certo? E nesse projeto de lei, ele fez o seguinte, ele alterou a meta na LDO, conforme já o secretário do Tesouro já tinha informado, já tinha dado já a sinalização. Desafio para vocês, isso aqui é assunto potencial de prova, tá? Eu vou fazer mais uma aula sobre isso, então desafio para vocês. Por favor, eu quero que o aluno mande para o meu e-mail, lac.consultoria@gmail.com, de novo, lac.consultoria@gmail.com. Encaminhe para a gente o seguinte, eu quero fazer uma aula, olha só, o professor quer fazer uma aula sobre alteração da meta fiscal de 2014. Essa alteração da meta fiscal de 2014 ocorreu na LDO. Na LDO, o governo encaminhou uma lei. Então é o seguinte, sobre esse assunto, alteração da meta fiscal pelo governo na LDO, eu quero o seguinte, o aluno que encaminhar para a gente aí, tá certo? O link mais interessante, tá? Que isso aqui foi amplamente debatido e discutido pelo governo, tá certo? Eu quero falar desse assunto só, tá? Da alteração da meta fiscal, tá certo? Quem mandar um link da notícia aí mais interessante sobre isso, tá certo? Vai ganhar aí um brinde do LAC Concursos, tá certo? Vai ganhar um brinde do LAC Concursos. Aliás, vai ganhar uma camiseta nossa do LAC Concursos. Uma camiseta nossa do LAC Concursos vai estar ganhando aí, claro, participando e vai ter seu nome divulgado aqui no site. Tá certo, meus amigos? Então, espero que vocês mandem pra gente esse link que eu quero comentar esse fato. Sobre contas públicas, então a gente vai ter praticamente 3 aulas. Primeiro, essa aula, que é a aula introdutória. Segundo, vou falar sobre a alteração da meta fiscal, que é muito importante. E terceiro, eu quero terminar o 2014. Com certeza aí os resultados vão vir lá para o dia 20 de janeiro, mais ou menos. Lá para o dia 20 de janeiro deve ter a consolidação. Vamos ver se o governo consegue consolidar as contas públicas para apresentar para vocês. 2014, o resultado primário foi esse, a fiscal do governo foi esse, que pode ser, com certeza, um potencial assunto de prova. Tá certo, meus amigos? Então, aula introdutória de contas públicas, né? Um assunto aí bastante interessante, um assunto que força o aluno ficar linkado, sempre linkado. Encerramento dessa notícia, dessa aula, né? Vamos lá, Aristóteles, né? Meus preferidos, né?
Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, olha só, talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. Talvez eu seja enganada inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança, né? Falou tudo, hein? Parabéns, hein? Tá certo, meus amigos. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.